Entrou aí. Maria Del Angel, Fernandes Galera, Ana Luísa Escada Ferreira. Bom, lembram que eu falei que eu ia dar esses livros aqui, né? História das crenças, da ideia religiosa, do Mircea Eliade, né? E não só tem esse, não, tem mais volumes do que esse. Então eu troquei essa meia dúzia de volumes assim, troquei apenas por esse fininho aqui, ó, que é dele também. Deixa eu ver. Que é o Sagrado e o Profano, né? E tem um livro aqui que eu comprei agora, uma recente, andei dando mais lido, que talvez possa ajudar em alguma coisa. Bom, quem é Mircea Eliade? Né? Nasceu em Bucareste, na Romênia, em 1907. Graduou-se em filosofia em 1928, estudou filosofia hindu, né? Lá em Calcutá. Ele, a partir de 1940, trabalhou como agente cultural em Londres e Lisboa, e depois da Segunda Guerra não voltou à Romênia, lecionando em várias universidades europeias, e em 1956 ele partiu para os Estados Unidos como professor da Universidade de Chicago. É homem? É gozado, né? Pelo esse tipo de nome. Eu não sei dizer, porque eu acho que não tem... Daqui. Não tem retrato. É Mircea. E depois ele morreu em 1986. Esse livro foi escrito em 1956, há 63 anos atrás, né? Quando ele tinha praticamente uns 50 anos. Né? Tá? Então, vamos começar aqui. A ciência das religiões, né? Ou também conhecido como ciência comparada das religiões, que a gente conhece muito a história das religiões, essas coisas assim, né? Mas ciência das religiões, às vezes a gente tem dificuldade disso. Então, como é que é a ciência das religiões? Ela compara religiões e vê o que é que elas têm em comum e tal. Bom, ele fala o seguinte: qual é o objeto? O objeto de análise, né, da ciência das religiões é a análise dos elementos comuns das diversas religiões, a fim de decifrar-lhes as leis de evolução e, sobretudo, precisar a origem e a forma primeira da religião. Tá? Bom. Mas, se a ciência das religiões, como disciplina autônoma, só teve início, sabe onde? No século XIX. O interesse pela história das religiões já não. Essa remonta a um passado muito mais distante. Podemos localizar sua primeira manifestação na Grécia clássica, sobretudo a partir do século V. Esse interesse manifesta, por um lado, nas descrições dos cultos estrangeiros e nas comparações com os fatos religiosos nacionais, intercaladas no relato de viagem. Quer dizer, a pessoa viaja e vai ficar comparando o seu país, as suas religiões do seu país com as dos outros, entendeu? E, por outro lado, na crítica filosófica da religião tradicional. Heródoto 484 a.C. a 425 a.C., já apresentava descrições admiravelmente exatas de algumas religiões exóticas e bárbaras, por exemplo, do Egito, da Pérsia, da Trácia, da Síria, etc. E chegou até mesmo a propor hipóteses acerca de suas origens e relações com os cultos e as mitologias da Grécia. Tá? Os pensadores pré-socráticos, interrogando sobre a natureza dos deuses e o valor dos mitos, fundaram a crítica racionalista da religião. Assim, por exemplo, para Parmênides, nascido por volta de 520, e Empétocles, que foi de 495 a 435, os deuses
eram a personificação das forças da natureza. Isso, em certa parte, acontece muito na Umbanda, né? São forças da natureza. Então. Teófrasto, 372 e 277, que sucedeu a Aristóteles na direção do Liceu, pode ser considerado o primeiro historiador grego das religiões. Né? Compôs uma História das Religiões em 6 livros. Mas foi a partir das conquistas de Alexandre o Grande, 356 a 323, que os escritores gregos tiveram a oportunidade de conhecer diretamente e descrever as tradições religiosas dos povos orientais. Tá? Às vezes, quando fala povo oriental, é porque você tem que tomar em função da Grécia. Né? Então, por exemplo, até os hebreus, os hindus, isso tudo é oriental. Né? Bom, então passou a conhecer um grande número de mitos, ritos e costumes religiosos exóticos. No início do século III, em Atenas, Epicuro, 341 a 270, empreendeu uma crítica radical da religião. Segundo ele, o consenso universal prova que os deuses existem, mas Epicuro considera-os seres superiores e longínquos, sem nenhuma relação com os homens. Mas foram os estoicos que, no final do período antigo, exerceriam uma influência profunda ao elaborarem a exegese alegórica, método que lhes permitiu resgatar e, ao mesmo tempo, revalorizar a herança mitológica. Segundo os estoicos, os mitos revelavam visões filosóficas sobre a natureza profunda das coisas, ou encerravam preceitos morais. Os múltiplos nomes dos deuses designavam uma só divindade, e todas as religiões exprimiam a mesma verdade fundamental, só variava a terminologia. O alegorismo estoico permitiu a tradução numa linguagem universal e facilmente compreensível de qualquer tradição antiga ou exótica. O método alegórico alcançou sucesso considerável, desde então passou a ser frequentemente utilizado. A ideia de que certos deuses eram reis ou heróis divinizados pelos serviços que haviam prestado à humanidade. Entre os ecléticos romanos, nós temos Cícero, 106 a 43, e Varrão, 116 a 27. Merecem menção especial pelo valor histórico-religioso de suas obras. Os 40 livros das antiguidades romanas de Varrão acumulavam uma erudição imensa. Segundo Plutarco, a diversidade das formas religiosas é apenas aparente. O simbolismo revela a unidade fundamental das religiões. A tese estoica é expressa com um novo brilho por Sêneca, 2 a 66. As múltiplas divindades são os aspectos de um Deus único. Vocês estão reparando, estou fazendo aqui nessa introdução, estou fazendo uma história, por enquanto. Tá? Para os apologistas e os hierarcas cristãos, precisavam explicar as semelhanças entre as religiões dos mistérios e o cristianismo. Foram sustentadas várias teses. Por exemplo, primeiro, os demônios nascidos do comércio dos anjos caídos com as filhas dos homens tinham arrastado os povos para a idolatria. Quer dizer, os anjos caídos com as filhas dos homens, então arrastaram o povo para a idolatria. Outra tese, o plágio. Os anjos maus, conhecendo as profecias, estabeleceram semelhança entre as religiões pagãs, o judaísmo e o cristianismo, a fim de perturbarem os crentes nos filósofos do paganismo, haviam inspirado suas doutrinas em Moisés e nos profetas. Como é que se filtraram para poder causar tumulto. Terceira, a razão humana pôde elevar-se por si mesma ao conhecimento da verdade. Portanto, o mundo pagão podia ter um conhecimento natural de Deus. No Ocidente, o interesse pelas religiões estrangeiras foi suscitado durante a Idade Média pelo confronto com o Islã.
Em 1411, Pedro o Venerável mandou que Roberto de Reine-Teles traduzisse o Corão. Olha só, o negócio foi 500 depois de Cristo, que é o Maomé, né? Por aí. Quer dizer, demorou quase que 1000 anos para fazer a tradução do Corão. E em 1250 fundavam-se escolas de ensino do árabe. Na Renascença, no histórico estou indo na Renascença. Os humanistas supunham a existência de uma tradição comum a todas as religiões, sustentando que o conhecimento desta bastava para a salvação, e que, em suma, todas as religiões eram equivalentes. A descoberta geográfica dos séculos XV e XVI abriram novos horizontes ao conhecimento do homem religioso. As narrativas das primeiras explorações, os primeiros exploradores, foram reunidas em coletâneas de viagens. Uma primeira tentativa de comparação entre as religiões do Novo Mundo e as Antiguidades foi feita pelo missionário Lafitau. E ele, então, a academia considerou essa publicação dele audaciosa demais para ser publicado, e que apareceu até em forma anônima em 1760, olha só. Considerava errada a suposição de que os povos inicialmente tiveram de Deus uma concepção pura, que se foi degenerando através dos tempos. Pelo contrário, visto que o espírito humano se eleva por graus de inferior para o superior. A primeira forma religiosa só pode ter sido grosseira, por exemplo, como o fetichismo. Utilizo no sentido vago do culto dos animais, vegetais e objetos inanimados. Perceberam? Uma você começar, a coisa começou muito boa, pura e foi decaindo. A outra é o contrário. Vai subindo. Quer dizer, começa desde o fetichismo, com adorações de animais, de plantas e tal. Tá? Bom, sobre questão de manifestação, aparição e tal, o Max Miller, 1823 a 1900, já vai para o século XIX, né? Uma mitologia, uma comparação que data de 1856, Miller abre uma longa série de estudos seus e dos partidários da sua teoria. Miller explica a criação dos mitos pelos fenômenos naturais, sobretudo a manifestação do Sol, né? Suas teses tiveram um sucesso considerável e só perderam a popularidade pelos fins do século XIX, depois dos trabalhos de Maharley e Edward Taylor. Né? Em 1871, apareceu o livro do Taylor, né, Primitivo, Cultura Primitiva, que fez à época lançar uma nova moda, a do animismo. Para o homem, aí tem alma em tudo. Para o homem primitivo, tudo é dotado de uma alma, e essa crença fundamental universal não só explicaria o culto dos mortos antepassados, mas também o nascimento dos deuses. Durante a primeira metade do século XIX, estamos vendo, né? Lá de longe, durante a primeira metade do século XIX, surgem outros movimentos. Émile Durkheim, 1858 a 1917, julgava ter encontrado no totemismo, no totem, a explicação sociológica da religião. Mas as investigações posteriores, sobretudo as de Fraser, mostraram que o totemismo não se difundiu por todo o mundo e que, portanto, não podia ser considerada a forma religiosa mais antiga. Mas essas hipóteses sociológicas não exerceram uma influência duradoura sobre as investigações histórico-religiosas. Aí vamos falar. Rond, 1833 a 1920, quem o Meixo Sama adorava, gostava muito, que era o William James, 1842 a 1910, e o Sigmund Freud, 1856 a 1939. Eles propuseram explicações psicológicas das religiões. Atualmente, viemos lá de trás, agora chegamos atualmente. Atualmente, os historiadores das religiões estão divididos entre duas orientações metodológicas divergentes, mas são complementares.
Uns concentram sua atenção principalmente nas estruturas específicas dos fenômenos religiosos, enquanto os outros se interessavam de preferência pelo contexto histórico desses fenômenos. Os primeiros, então, esforçam por compreender o que é a essência da religião, ou seja, a filosofia. E os outros trabalham por decifrar e apresentar uma história, ou seja, a história da religião. Entendeu? Então, vai para um lado, vai para o outro. Bom, o que é que nós vamos tratar? Além desse primeiro, assim, nós fizemos assim, um leve preâmbulo, onde falamos do prefácio e da introdução. Né? Estão vendo aqui? Não. Primeiro eu falei só o prefácio. Fiz um pequeno histórico. E nós vamos ver, hoje, nós vamos ver agora a introdução, e aí nós vamos abordar 3 pontos. Quando o sagrado se manifesta, 2 modos de ser no mundo, o sagrado é a história. Depois vamos ter mais 2 partes que nós vamos tratar. O espaço sagrado e a sacralização do mundo e o tempo sagrado e os mitos. E na próxima vez a gente vai ver 2 partes, que seria a sacralidade da natureza e a religião cósmica e a existência humana e vida santificada. Tá? Então vamos fazer essa introdução aqui, essa breve introdução, depois de ter visto o histórico. Né? Ainda nos lembramos da repercussão mundial que obteve o livro de Rudolf Otto. Seu sucesso deu-se graças, sem dúvida, à novidade e à originalidade da perspectiva adotada pelo autor. Em vez de estudar as ideias de Deus e da religião, como muita gente faz, não é isso? Rudolf Otto aplicara-se na análise das modalidades da experiência religiosa. Experiência, não era tanto estudar Deus e religiões. O Deus vivo não era o Deus dos filósofos, o Deus de Erasmo, por exemplo. Não era uma ideia, uma noção abstrata, uma simples alegoria moral. Era, pelo contrário, um poder terrível, manifestado na cólera divina. Experiência terrífica e irracional. Descobre o sentimento de pavor diante do sagrado. Dessa majestas que exala uma superioridade esmagadora de poder. O homem tem um sentimento de sua profunda nulidade, o sentimento de não ser mais do que uma criatura, ou seja, segundo os termos com que Abraão se dirigiu ao Senhor, de não ser senão cinza e pó. Muita gente tem essa ideia de Deus, né? Que ele está sempre zangado, punindo e tal, né? Então, não é a relação entre os elementos não racional e racional da religião que nos interessa. O que é racional, o que é irracional. Mas sim o sagrado na sua totalidade. Ora, a primeira definição que se pode dar ao sagrado é que ele se opõe ao profano. Por isso que esse livrinho aqui é o sagrado e profano. Né? As páginas que o leitor vai abordar tem por objetivo ilustrar e precisar essa oposição entre o sagrado e o profano. Então, primeiro ponto, são 3 pontos que nós vamos abordar nessa introdução. Quando o sagrado se manifesta. O ato da manifestação do sagrado, que é o termo hierofonia, né? Quer dizer, porque tem a teofonia, que é a manifestação de Deus, né? E tem a hierofonia, que é essa manifestação do sagrado. Por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto qualquer, pode ser uma pedra, uma árvore, não é? É claro que não se trata da veneração da pedra, nem da veneração da árvore, como árvore, nem pedra como pedra. Eu posso dar um exemplo para vocês, né? Quem não conhece a Kaaba do Islã? O pessoal fica rodando em cima daquele negócio o tempo todo. Tem uma pedra ali, né? É para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a natureza suscetível de revelar-se com sacralidade cósmica. Já pensou? Esse meteorito que vem lá de cima, o cara começa a adorar isso, não sei o que e tal.
O sagrado equivale ao poder e, em última análise, à realidade. O homem religioso se esforça por manter-se o máximo de tempo possível no universo sagrado. Se o pessoal pudesse viver, tem gente que não sai nem da igreja, né? O homem moderno dessacralizou o seu mundo e assumiu uma existência profana. Vamos ver esse outro ponto. 2 modos de ser no mundo. Pode-se medir o precipício que separa as 2 modalidades de experiência, que é a sagrada e a profana. Para a consciência moderna, um ato fisiológico, por exemplo, a alimentação, a sexualidade, etc., não é, em suma, mais do que um fenômeno orgânico. Assim pensa o profano. Entendeu? Agora, já o sagrado, mas para o primitivo, um tal ato nunca é simplesmente fisiológico. Por exemplo, você vê que as pessoas quando vão almoçar, tem gente que vão jantar, sei lá, fazer uma refeição, eles fazem oração, agradecem, né? Mas tem coisa a mais que pode virar um sacramento. Você vai dizer, mas como? Quem é a hóstia? Não é isso? Quer dizer, um pedaço tido como pão vira uma coisa sagrada. O leitor não tardará a dar-se conta de que o sagrado e o profano constituem 2 modalidades de ser no mundo, né? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Bom, aqui se chama a atenção o seguinte, só chamar a atenção, mostrar a diferença essencial entre a linguagem poética e a linguagem utilitária, cotidiana. Tá? E às vezes a gente se atrapalha muito, porque quando a pessoa às vezes vai explicar alguma coisa, ele, no fundo, ele narra, não é cientificamente, né? E às vezes não é cotidiano, ele faz uma coisa poética, e você, às vezes, não entende por que ele está falando aquilo daquela maneira, entendeu? Mas ele está expressando mais um sentimento dele. Tá? Então, vamos entrar no último ponto, que seria da introdução, que seria o sagrado e a história. É evidente que uma sociedade pré-agrícola, especializada na caça, é agrícola, mas especializada na caça, né? Não podia sentir da mesma maneira, nem com a mesma intensidade, o que? A sacralidade da terra-mãe. O cara que trabalha com agricultura, a terra começa a dar os frutos, pode não dar, pode dar problema, aquilo ali é uma mãe que começa a fornecer as coisas, o alimento, né? E para terminar, esse livro pode depois servir como uma introdução geral à história das religiões, foi o que eu falei. Podia ter falado, mas uma introdução geral à história das religiões. Não é uma história das religiões, demora muito. Visto que descreve as modalidades do sagrado e a situação do homem no mundo carregado de valores religiosos. Mas não constitui uma obra de história das religiões no sentido estrito do termo, pois o autor não se deu a tarefa de indicar a propósito dos exemplos que cita, do respectivo contexto histórico-culturais. Para fazê-lo, seriam necessários vários volumes. O leitor encontrará todas as informações adicionais na bibliografia. Então, o que fazer? Em linhas gerais, esse trabalho compreende 4 partes. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar apenas das 2 primeiras. Depois, na próxima vez, a gente trata das outras 2. A de hoje a gente trata do espaço e do tempo. Na próxima, a gente vai tratar da natureza e do homem. Tá certo? Porque a vida não é assim, você vai o espaço-tempo, depois o que é? O natureza ou o social, que é o homem, né? Bom, eu podia voltar aqui, mas acho que não precisa dar detalhes do que eu vou tratar, que eu já vou tratando. É melhor tratando logo. Vamos lá. Parte 1, capítulo 1, qualquer coisa desse tipo. O espaço sagrado e a sacralização do mundo. Então, nós vamos tratar do espaço. Na próxima vez, vamos tratar, daqui a pouco, vamos tratar do tempo. Mas é o espaço sagrado e a sacralização do mundo. O primeiro ponto é a homogeneidade espacial e a hierofonia. A hierofonia, como eu falei, é o ato da manifestação do sagrado. Quer dizer, então você tem a homogeneidade espacial e, ao mesmo tempo, versus
Quer dizer, homogeneidade espacial, o espaço todo é homogêneo, ou então ele não é totalmente homogêneo. Então vai ter o ato da manifestação do sagrado, seria totalmente homogêneo. Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo. O espaço apresenta rupturas, quebras, a porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. Tem uma passagem do Êxodo que fala assim: não te aproximes daqui, disse o Senhor a Moisés. Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa. Então, poxa, nós fomos lá na Turquia, né? Você lembra que a gente, para entrar lá, não pode ir lá, tudo atapetado, não sei o quê. Tem que tirar o sapato. Colocar véu às Tem que mulheres. colocar véu às mulheres. Então há, portanto, um espaço sagrado e, por consequente, forte e significativo. E há outros espaços não sagrados e, por consequência, sem estrutura, nem consistência, em suma, amorfos. Mas ainda para o homem religioso, essa não homogeneidade espacial traduz-se pela experiência de uma oposição entre o espaço sagrado, o único que é real, que existe realmente, e todo o resto, a extensão informe que o cerca. É a rotura operada no espaço que permite a constituição do mundo, porque é ela que descobre o ponto fixo, o eixo central de toda orientação futura. Você vê que em quase todas as religiões, não, aqui que é o centro do mundo. Né? Lá no Japão a gente teve lá. Quando a gente olhou a gente estava no. Onde que morreu o Meixo Sama e Nidai Sama, na enterrada? Sepulcro. Sepulcro. O sepulcro está aqui, quando você olha para a sua direita, para o alto assim, A montanha a tem montanha está lá com aquela uma letra, né? uma letra lá, e ali divide o mundo, é o centro do mundo, entendeu? Monte Fuji também tem muita característica disso, tal. Bom, o homem religioso sempre se esforça por estabelecer-se no centro do mundo. A descoberta ou a projeção de um ponto fixo, o centro equivale à criação do mundo. Poxa, a gente tem, quer ver? Vamos lá. Quando nós vamos no solo sagrado de Atami, de Kyoto, de Hakone, nós estamos indo no nascedouro das nossas almas. É isso? Então você vê que eu estou tentando mostrar a vocês que tem lugares que são sagrados. Agora, para quem é materialista, o espaço é tudo igual. Aquilo ali o cara nem se coloca. Aquilo ali tem que mais pagar imposto, que ele paga também, que todo mundo paga, entendeu? É um negócio assim, bem geral, né? Em contrapartida, para a experiência profana, o espaço é homogêneo e neutro. Nenhuma rotura diferencia qualitativamente as diversas partes de sua massa. Estão com uma massa de matéria mesmo. Né? Porém, o homem que optou por uma vida profana não consegue abolir completamente o comportamento religioso. Olha só. Mesmo aqueles que optam por uma vida profana, eles não conseguem abolir completamente o comportamento religioso. Isso aqui. Daqui a pouco o cara passa perto de uma igreja, faz o sinal da cruz, o troço tudo tumultuado mesmo, né? É uma proteção. Né? E, contudo, nessa experiência do espaço profano, ainda intervém valores que, de algum modo, lembram a não homogeneidade específica da experiência religiosa do espaço. Existem, por exemplo, locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros, porque não é simplesmente, né, que às vezes assim, não é sagrado, mas também os profanos também têm seus aspectos de realçar lugares. Por exemplo, quer ver? A paisagem natal, onde o cara nasceu. Né? Ele pode tomar aquilo ali como uma coisa que tem um símbolo para ele muito grande. Agora, quem já é sagrado, por exemplo, quando a gente foi no Japão, a gente foi onde? O lugar onde que o Meixo Sama nasceu. Então, aquilo passa a ser um lugar sagrado, entendeu? Um lugar que ele viveu, que ele pisou, né?
Os primeiros amores, certos lugares na primeira cidade estrangeira, visitada na juventude, vai por aí afora. Todos esses locais guardam mesmo para o homem mais francamente não religioso uma qualidade excepcional, única. São os lugares sagrados, entre aspas, do seu universo privado. Então vamos para teofanias e sinais. Teofanias é manifestações do divino, né? A fim de pôr em evidência a não homogeneidade do espaço, tal qual é vivida pelo homem religioso, pode-se fazer apelo a qualquer religião. Escolhemos um exemplo, ao alcance de todos, que ninguém vai duvidar, né? Uma igreja numa cidade moderna. Pronto. Aquilo não é um lugar religioso? Quanta gente, eu me lembro de uma passagem que era assim, na própria Messiânica, né? Tinha uma mulher que ela... E tinha tinha uma mulher que ia subindo, assim, nos degraus do altar, né? Ela vai toda assim, aquele negócio todo assim. Aí passou um cara que conhecia ela, né? Falou assim, mas por que você vive assim? Lá fora não é nada disso, não sei o que e tal. Esculhambou com ela. Você vê só, né? Então, quando você entra num espaço religioso, você se transforma, você fica mais respeitoso, uma opção de coisa, né? Então, o limiar que separa os dois espaços indica ao mesmo tempo as distâncias entre os dois modos de ser, o profano e o religioso. O limiar tem os seus guardiões, deuses e espíritos, que proíbem a entrada tanto aos adversários humanos como às potências demoníacas e pestilenciais. Quer dizer, tanto faz a parte humana quanto a parte espiritual, eles são barrados, né? Tanto é lá no Sol Sagrado de Guarapiranga, aqui no Brasil, que a gente vivenciava era isso, nos cultos, né? Nos inícios das coisas. Muita gente não tem permissão para entrar, aí quando entrava ficava ainda passando mal, caindo, né? É no limiar que se oferece sacrifícios às divindades guardiãs. É também no limiar que certas culturas paleorientais, Babilônia, Egito, Israel, situavam o julgamento, né? Então tem coisas que são muito complicadas, né? Talvez outra hora a gente fale com mais cuidado sobre isso, né? De acordo com a mitologia, acho que eu vou falar sobre isso, não sei. Mas de acordo com a mitologia, tem umas culturas que você entende que houve a criação do mundo através de um ato de matar e tal, entendeu? Sai sangue. Então, por isso que às vezes as pessoas fazem cultos com sangue de animais e coisas desse tipo. Bom, o tempo constitui, por assim dizer, uma abertura para o alto e assegura a comunicação com o mundo dos deuses. Inúmeras vezes, nem sequer a necessidade de uma teofania ou de uma hierofania propriamente ditas. Não precisa manifestações, basta um sinal qualquer para indicar a sacralidade do lugar. Quando não se manifesta sinal algum nas imediações, o homem provoca. Entendeu? Por exemplo, né? Persegue-se um animal feroz. E no lugar onde mata esse animal, eleva-se o santuário, ou então põe-se liberdade um animal doméstico, um touro, por exemplo. Entendeu? Mas é evidente no desejo do homem religioso de mover-se unicamente no mundo santificado. Quer dizer, num espaço sagrado. Então tem gente que realmente só quer viver dentro da igreja. Ali se sente protegido, ali se sente... que é o mundo, que está sempre em contato com Deus, está com as pessoas boas, só pensando naquilo, entendeu como é que é? Bom, outro ponto seria o caos e o cosmos. Quando não tem cosmos, tem um caos. O que caracteriza as sociedades tradicionais é a oposição que elas subentendem entre o seu território habitado e o espaço desconhecido e indeterminado que o cerca. O primeiro é o mundo, mais precisamente o nosso mundo, o cosmos.
O restante já não é um cosmos, mas uma espécie de outro mundo, um espaço estrangeiro, caótico, povoado de espectros, demônios estranhos. Bom, à primeira vista, né, você vê que muita gente é assim. Até com... Você mora num local. Quando aparece alguém diferente, se for no edifício, numa vila, você diz, esse elemento é um elemento estranho. Entendeu? Todo território habitado é um cosmos. Justamente porque foi consagrado previamente, porque de um modo ou de outro esse território é obra dos deuses, ou está em comunicação com o mundo deles. Por exemplo, no altar messiânico. Tudo isso sobressai com muita clareza do ritual védico concernente à tomada de posse de um território. A posse torna-se legalmente válida pela ereção de um altar do fogo consagrado a Agni. Os conquistadores espanhóis e portugueses tomavam posse em nome de Jesus Cristo, dos territórios que haviam descobertos e conquistados. A ereção da cruz equivalia à consagração da região e, portanto, de certo modo, a um novo nascimento. Bom, eu vou passar algumas coisas para dar tempo, né, de falar sobre o que seria a consagração de um lugar, que é a repetição da cosmogonia, né? Aí começa a haver uma repetição de como foi a origem do mundo, não sei o quê, papapá, né? O centro do mundo. O grito do neófito, Caio Quiute, estou no centro do mundo, revelam de imediato uma das mais profundas significações do espaço sagrado. Lá onde, por meio de uma ireofonia, se efetuou a ruptura dos níveis operou-se, ao mesmo tempo, uma abertura em cima, o mundo divino, ou embaixo, as regiões inferiores, o mundo dos mortos. Os três níveis, corre, terra, céu, regiões inferiores, tornaram-se comunicantes. Montanha sempre tem esse pormenor aí. Geralmente, coisas sagradas não estão na praia, estão na montanha, no lugar alto. Então, a montanha figura entre as imagens que exprime a ligação entre o céu e a terra. Considera-se, portanto, que a montanha se encontra no centro do mundo. Veja o Monte Fuji. Para os cristãos é o Gólgota, que se encontra no cume da montanha cósmica. Todas essas crenças exprimem o mesmo sentimento que é profundamente religioso. Nosso mundo é uma terra santa, porque é o lugar mais próximo do céu. Porque daqui, dentre nós, pode-se atingir o céu. Nosso mundo é, pois, um lugar alto. Então, você vê essa guerra que tem lá com a de Jerusalém, lugar sagrado. E um lugar sagrado para as três religiões. As três monoteístas estão brigando lá. Judaísmo, com o Muro das Lamentações. Um diz que foi onde que o Maomé tem aquela coisa bonita lá naquele domo, sei lá como é que é. E tem um lugar que nasceu, morreu Cristo, né? Morreu Cristo e tal. Então são três lugares ali sagrados, né? O mesmo simbolismo do centro explica outras séries de imagens cosmológicas e crenças religiosas, entre as quais vamos reter as mais importantes. As cidades santas e os santuários estão no centro do mundo. Os templos são réplicas das montanhas cósmicas, né? Por exemplo, o templo de Guarapiranga, olha só. A capital do soberano chinês perfeito encontra-se no centro do mundo. Aí, no dia do solstício do verão, ao meio-dia, o gnomo não deve ter sombra. É surpreendente encontrar o mesmo simbolismo aplicado ao templo de Jerusalém. O rochedo sobre o qual se erguia o templo era o umbigo da terra. Então, eu falei de dentro do Guarapiranga, não sei se você sabe. Nesse dia, que o sol entra ali por dentro... o sol entra naquela torre e ilumina aquela parte toda. A parte interna do altar, onde está a imagem. Bom, um outro ponto que você podia estar... chama-se Nosso Mundo Situa Sempre no Centro,
Parece meio um estilo do Feng Shui. Por quê? Toda uma região, por exemplo, a Palestina, uma cidade, por exemplo, Jerusalém, um santuário, por exemplo, o Templo de Jerusalém, né? O pessoal faz até medida, não diz assim, ó, você tem que estar orando para a direção de Meca, certo? Então você vê só, são os Feng Shui, né? Bom, a tradição judaica é ainda mais explícita. O Santíssimo criou o mundo como um embrião. Tal como o embrião cresce a partir do umbigo, do mesmo modo, Deus começou a criar o mundo pelo umbigo. E a partir daí difundiu-se em todas as direções. E visto que o umbigo da Terra, o centro do mundo, é a Terra Santa. Né? Bom, cidade e cosmo. Cidade e cosmo, olha a relação. Então, o cosmo lá e a cidade aqui. Essa relação. Visto que o nosso mundo é um cosmo, qualquer ataque exterior ameaça transformá-la em quê? Em caos. E dado que o nosso mundo foi fundado pela imitação da obra exemplar dos deuses, a cosmogonia, os adversários que o atacam são equiparados aos inimigos dos deuses, aos demônios, sobretudo ao arquidemônios, o dragão primordial, vencido pela deusa nos primórdios dos tempos. É por essa razão que o faraó era assimilado ao deus Ra, vencedor do dragão Apófis. O dragão é a figura exemplar do monstro marinho, da serpente primordial, símbolo das águas cósmicas, das trevas, da noite, da morte. Uma palavra, do amorfo e do virtual, de tudo que ainda não tem uma forma. O dragão teve de ser vencido, olha como é que é aquilo que eu estava querendo falar ainda há pouco. O dragão teve de ser vencido, esquartejado pelo Deus, para que o cosmos pudesse vir à luz. Foi do corpo do monstro marinho Tiamat que Marduk deu forma ao mundo. Jeová criou o universo depois da vitória contra o monstro primordial Raab. Assumir a criação do mundo. Bom, vamos passar também, porque senão fica muita coisa. Cosmogonia de Balfé também, vamos passar. Templo, basílica, catedral. Vocês têm uma ideia mais ou menos, vamos passar isso aqui. Bom, algumas conclusões, só para terminar. Vou pegar só o finalzinho. Bom, a profunda nostalgia do homem religioso, profunda nostalgia, lembrança, né, do homem religioso, é habitar um mundo divino. Se ele tem ideia que saiu de lá, então ele quer voltar para a casa do Pai. Né? É habitar um mundo divino, ter uma casa semelhante à casa dos deuses, tal qual foi representada mais tarde nos templos e santuários. Em suma, essa nostalgia religiosa exprime o desejo de viver num cosmos puro e santo. Às vezes a gente não chega a isso, mas a gente às vezes quer ir para um lugar, nesse lugar seja calmo, tenha paz, não tenha violência, não sei aqui, né? A gente fica... É um cosmos disfarçado, um lugar santo disfarçado, tal como era no começo, olha só, quando saiu das mãos do Criador. É a experiência do tempo sagrado, que é o que nós vamos entrar agora, é a experiência do tempo sagrado, que permitirá ao homem religioso encontrar periodicamente o cosmos, tal como era no princípio, no instante mítico da criação. Então, a gente passa agora, ainda falta 15 minutos, vai dar tempo, se Deus quiser. O tempo sagrado e os mitos. Bom, sabe que o Meixo Samba, tempo é Deus. Então, nós estamos tratando esse tempo sagrado e os mitos. Vamos começar com o seguinte ponto: duração profana e tempo sagrado. No fundo, é tempo profano e tempo sagrado. Tal como o espaço, o tempo também não é, para o homem religioso, nem homogêneo, nem contínuo. Então, para o homem religioso, o tempo não é homogêneo nem contínuo. Já para o outro, não, né? O tempo é contínuo. Um segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, assim. Há, por um lado, os intervalos de tempo sagrado
O tempo das festas, por exemplo, é outra coisa, na sua grande maioria festas periódicas, por exemplo, o carnaval, né? Por outro lado, há o tempo profano, né? Que nem esse que eu falei. A duração temporal ordinária na qual se inscrevem os atos privados de significado religioso. Entre essas duas espécies de tempo existe, é claro, uma solução de continuidade, mas por meio dos ritos, o homem religioso pode passar sem perigo da duração temporal ordinária para o tempo sagrado. Toda festa religiosa, todo templo litúrgico representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, nos primórdios. Esse é um problema sério, né? Eu estou pensando assim, para mim, assim, é um problema sério, né? Porque toda festa religiosa eu podia botar aqui, quer ver? Se você botar, por exemplo, vou botar uma coisa que me é cara, né? O que é minha cara? Por exemplo, o nascimento do Meixo Sama, o natalício do Meixo Sama, que está agora para chegar, né? Culto do paraíso terrestre, no dia 15, que é a passagem de luz, né? Tal. Você vê, essa festa religiosa, esse tempo litúrgico, que representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, nos primórdios, por exemplo, no nosso caso. Foi no dia 15 de junho de 1931. Então, quando a gente vai lá e nesse tempo, a gente procura reatualizar, né, o que aconteceu naquele instante. Os judeus ainda tem mais força nisso, né? Foi o dia do arrependimento, mas tem um nome lá. Tem uns dias assim que eles ficam ferrenhos naquilo, né? Revivem aquilo que passou com ele, aquele negócio do êxodo, quando eles foram. O próprio católico, na Semana Católico Santa. também, Semana Santa, né? No São tempo realmente de reatualização daquela Natal. coisa. No Natal. Bom, esse comportamento em relação ao tempo basta para distinguir o homem religioso do homem não religioso. O primeiro recurso é viver unicamente do que, em termos modernos, chamamos de presente histórico. Esforços por voltar ao início é um tempo sagrado que, de certo modo de vista, pode ser equiparado à eternidade. Ora, o que se pode constatar relativamente ao homem não religioso é que também ele conhece uma certa discontinuidade e heterogeneidade do tempo. Também para ele existe um tempo predominantemente monótono. O homem não religioso também tem um tempo monótono do trabalho, do tempo do lazer, dos espetáculos. Chegou sexta-feira, olha que coisa boa, né? Então, vai ser o carnaval, pode ser outro, festa de São João, tempos festivos, né? Festas festivas e tal. Para o homem não religioso, o tempo não pode apresentar nem ruptura nem mistério. Constitui a mais profunda dimensão existencial do homem, está ligado à sua própria existência. Portanto, tem um começo e um fim, que é a morte, o aniquilamento da existência. É assim que ele raciocina. Acabou, acabou. Para ele. Para o homem religioso, ao contrário, a duração temporal profana pode ser parada periodicamente pela inserção por meio dos ritos de um tempo sagrado, não histórico, no sentido que não pertence ao presente histórico. O que nós falamos ainda há pouco é isso, né? A gente está se reportando, estamos revivendo uma época que aconteceu, né? O natalício Meixo Sama não nasceu agora, nasceu, mas aí você revive aquilo, você glorifica, você... Tal como a igreja constitui uma ruptura de nível no espaço profano de uma cidade moderna, o serviço religioso que se realiza no seu interior marca uma ruptura na duração temporal profana. Já não é o tempo histórico atual, que é o presente,
o tempo que é vivido, por exemplo, nas ruas vizinhas, mas o tempo em que se desenrolou a existência histórica de Jesus Cristo, o tempo santificado por sua pregação, por sua paixão, por sua morte e ressurreição. Não tem a ressurreição de Cristo? Como é que é isso? Chama? Ressurreição de Cristo. Páscoa. Né? Quer dizer, o cara, Cristo não vai ressurgir ali, mas ele revive aquele negócio todo e tal. Em várias línguas das populações aborígenes da América do Norte, o termo mundo, que é o cosmos, é igualmente utilizado no sentido de ano. Gozado, né? Mundo e ano é a mesma coisa. Quer dizer, então, os Yokuti dizem, o mundo passou, para exprimir que um ano se passou. Não é questão da era do dia e da era da noite, mais para o dia 4 de fevereiro, que é a transição, a entrada da luz mais forte no mundo espiritual, no mundo divino. Né? Do divino para o espiritual. Né? Depois o outro do espiritual. Do espiritual para o material. Então, o vocabulário revela a correspondência religiosa entre o mundo e o tempo cósmico. O cosmos é concebido como uma unidade viva que nasce, se desenvolve e se extingue no último dia do ano para renascer no dia do ano novo. E aí, deixa eu ver, não vou falar sobre a repetição anual da cosmogonia, também não da regeneração pelo regresso ao tempo original, e não. O tempo festivo e a estrutura das festas também não, faltam 8 minutos, eu vou passando aqui. Tornar-se periodicamente o conterrâneo dos deuses também não. Vou falar sobre isso aqui. Praticamente, depois, mais umas coisinhas, a gente acaba. Espera aí, que tem muita coisa ainda? Não tem não. Bom, vamos lá. Mito, modelo exemplar. O mito conta uma história sagrada. Quer dizer, um acontecimento primordial que teve lugar no começo do tempo. Mas contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério, pois as personagens do mito não são seres humanos, são deuses ou heróis civilizadores. Por essa razão, suas gestas constituem mistérios. O homem não poderia conhecê-los se não fossem revelados. Tem muitas vezes que... Por que você acredita nisso? A minha chama disso. Ele revelou. Foi revelado. Deus atuou nele, não sei lá, mas ele revelou. Então eu acredito nisso. Entendeu? É uma questão de fé. Questão de fé. Não tem jeito de querer ficar explicando. Você pode até explicar no momento que você tiver uma inteligência divina, o negócio todo, você consegue explicar. Mas quando você for explicar, você tem que dizer, o Criador fez assim. Não tem outro jeito. Né? Bom, o mito é, pois, a história do que se passou. A narração daquilo que os deuses ou os seres divinos fizeram no começo do tempo. Dizer um mito é proclamar o que se passou na origem. Né? Uma vez dito, quer dizer revelado, um mito torna-se verdade, funda a verdade absoluta. Né? É assim porque foi dito que é assim. Isso aqui é. Por que é assim? É assim porque foi dito que é assim. Não tem como ficar explicando, né? O mito proclama a aparição de uma nova situação cósmica, de um acontecimento primordial. Portanto, é sempre a narração de uma criação. Né? Por exemplo, o trabalho agrícola é um ritual revelado pelos deuses ou pelos heróis civilizadores. É por isso que constitui um ato real e significativo. Nós, nesse ano, chegamos aqui a ministrar Jorei no solo. Hein? Ministrar Jorei? No solo. Ah, sim. No solo. Por sua vez, o trabalho agrícola, numa sociedade dessacralizada, tornou-se um ato profano, justificado unicamente pelo proveito econômico que proporciona. Então, taca agrotóxico na terra, que aí você vai ter as coisas e vai ganhar mais dinheiro com isso,
Ah, mas a terra está ficando isso. Não interessa, cara. Você já não ganhou dinheiro. Então pronto, aquela terra não presta, deixa para lá, pô. Não é? Olha só como que é a ideia. Trabalha-se a terra com o objetivo de explorá-la, procura-se o ganho e a alimentação. Instituído de simbolismo religioso, o trabalho agrícola torna-se ao mesmo tempo opaco, extenuante, não revela significado algum, não permite nenhuma abertura para o universal, para o mundo do espírito. Olha, no mundo materialista, não falo assim, as coisas não têm significado, as coisas não têm finalidade, não têm missão. Eles vivem tranquilo, porque morreu, acabou, entendeu? Agora, quando eles olharem lá que não é assim o negócio, já pensou, o cara fica doido. Porque, inclusive, ele não tem consciência de quase nada, vai viver como? Misturado com gente também. É a mesma coisa se me botar no meio de um pessoal que não entende nada, tudo ignorante. A pessoa vivendo num mundo desse, com esse pessoal em volta. Poxa, quer ver um mito que a gente conhece muito? De Zanag e Zanami não me contou. Lá de cima pegaram uma coisa, começaram a mexer, né, no rio, separaram as coisas, aí deu o Japão. Né? Cada mito mostra como uma realidade vem à existência, seja ela a realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento, uma ilha, por exemplo, né? Uma instituição humana, qualquer coisa desse tipo. Né? Bom, reatualizar os mitos. O homem só se torna verdadeiro, o homem conformando-se ao ensinamento dos mitos, imitando os deuses. Implica para os primitivos, eu estou falando sempre assim, isso assim, né? Porque tem uma coisa dentro de mim que eu já quis falar e é meio complicado, mas é assim, quer ver? Eu sei que eu acho que tem uma outra coisa, que essa, deixa eu ver se eu consigo me explicar, porque essa forma de você ficar revivendo as coisas, né, para continuar mantendo elos, eu vou exagerar para vocês tentarem entender, porque eu também não estou bem formado na minha cabeça, mas eu sinto que isso não é o meu local, né? Não é meu local, não é minha praia, não sei como eu vou falar, entendeu? Porque é como se eu dissesse assim, vou exagerar tudo, hein, pessoal? Bota bem menos do que eu vou falar, tá certo? Fazer uma comparação com o jeito de falar. É mais ou menos assim, quando o Messias falava assim, eu entrei em estado de união com Deus, então não tem mais nenhum Deus para me adorar, para que eu adore. Os outros é que tem que me adorar, tá certo? Guardadas as devidas proporções, não esqueço isso. Eu estou mais ou menos nesse sentido em relação a isso. Não dizendo que tem três estados de união com Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, eu não preciso ficar revivendo essas coisas. É como se aquilo ali, aquela história, eu não precisasse muito daquela história. Para mim é para frente. Eu vou viver. Eu vivo segundo aqueles acontecimentos, mas eu não preciso reviver os acontecimentos. Está claro o que eu quero dizer? Eu não sou muito religioso. Esse é o problema. Não, não é que não seja religioso. Eu sou ultra religioso, entendeu? É o que me apaixona muito mais. Então, por exemplo, não gosto Você muito não gosta de culto, de de rito, não gosto de de repetir. rito. É fogo, né? Não sei se estou certo ou errado, mas eu sou assim. Tomara que eu esteja certo. Você não está lascado. Eu estou fodido, né? Melhor falando. Implica para os primitivos uma responsabilidade muito grave. Vimos que certos sacrifícios sangrentos, que falou lá, que matou aquele animal para formar o mundo, né? Encontram sua justificação no ato divino primordial, não foi? Primordial. Formou a terra, formou as coisas. O Deus havia espancado o monstro marinho, esquartejado seu corpo a fim de criar o cosmos. Não foi isso? Então, o que é que o homem faz? O homem repete o sacrifício sangrento, às vezes com o quê? Com vítimas humanas. Não era que fazia isso? Quer dizer, o cara está fazendo aquilo, mas a ideia dele é reviver aquela situação das origens.
É de sacrifícios, né? Sacrifícios. Né? Só o parênteses. Ah, O seu filho agora teve com a namorada num local que eu olhei a é. foto paradisíaca, né? Um local com uma água Porém, maravilhosa, não sei o que, no México. Só que ali, naquele local, há muitos jogava. jogavam, era um local de sacrifícios, Local de de sacrifício. humanos. Olha só, que confusão. E a pessoa estava mergulhada ali, Sim, se ignorante, completamente extasiando, ignorante. naquela água belíssima, não sei o quê, mas ali tem uma carga muito Depois volta todo negativa. complicado e não sabe. É, Bom, é nesse estado de cultura que se encontra o canibalismo ritual, a grande preocupação do canibal, abatendo e devorando porcas por ocasião das festividades, comendo as primícias da colheita dos tubérculos, come-se o corpo divino, tal como durante as refeições canibais. A hóstia é uma das coisas desse tipo. Está comendo o corpo de Cristo. Peraí, cara, pô, pensa um pouquinho, né? Mas é isso, está dentro daquele. Bom, a história sagrada, história, historicismo, tem muita coisa aqui. Ó. Se eu estou passando assim, meu tudo é anotado, tá vendo? Tudo que eu estou passando aqui, como é que é? Tudo lido, anotado, anotado, anotado. Estou passando, mas eu estou dizendo para você. Agora, se fosse dar isso tudo aí, tal, tudo anotado, tá vendo lá, o rabisco lá, rabisco para lá, rabisco para cá. E aí entra na sacralidade da natureza e a religião cósmica, que é o que nós vamos ver na próxima vez. Não sei se gostaram, eu fiz essa troca, acho que foi melhor, né? Foi bem bom. Eu já pensou, como é que eu vou dar esse Não, meia aqueles dúzia de 3 livros? livros, meia Não é dúzia, 3 não não, dá. é meia dúzia. É meia dúzia. A coleção. Não dá para fazer isso. Não, assim deu um apanhado É apanhado interessante. essencial, né? É. Na essência, é na questão filosófica da religião, na questão até da ciência das religiões. Então, tem até um nome para isso que eu já me esqueci qual é o nome disso. Né? Então, vamos dar as piadas aqui para ver se tem alguma. A pergunta não tem. Senão Não teria tem, né? entrado para mim. Não tem mesmo, né? Acho que já. Tem bastante gente aí. Teve um negócio que você pulou ali, mas eu agora não lembro. Não lembro. Devia ter anotado. Sério. Realmente, eu sempre falo isso, é chato, minha esposa não gosta que eu fale, mas realmente é só para eu tenho que mostrar para vocês, realmente. Você vê um livrinho que nem esse, eu li tudo, não é? Então, mas é muita coisa, você vê que eventualmente aqui, claro que eu não dei nem a metade, talvez, do livro, entendeu? Mas não dá, não dá. E mesmo que eu quisesse, eu acabava morto, porque a pessoa, você acordou, agora começa a falar. Aí não almoça, não janta, não vai no banheiro, daqui a pouco você morre lá no corpo. Não dá. É muita coisa mesmo. É muita coisa. Por isso que assim eu quando olho assim as pessoas, né, eu fico assim, pô, cara, você não imagina o que é para conhecer isso tudo. Eu me vejo assim completamente ignorante. É muita coisa. É muita coisa. Agora, quando o cara é muito ignorante, ele nem vê o quanto ele é ignorante, não consegue enxergar. Então tem gente que é cheia de certeza, cara. Pô, tem uma pessoa que eu não posso falar muito, né? Eu sempre falo assim, quando ela fala alguma coisa, eu já sei que é o contrário que vai acontecer. Tudo que ela fala não dá certo. Porra, tá, deixa o saco, porra. Mas é cheio de certeza. Não sou eu não, hein? Não é. Só de vez em quando, mas. Não sou eu não. Bom, amanhã vamos avançar numa coisa que eu estou tentando fazer um esforço para ver se eu dou uma enxugada. Já dei uma enxugada. Eu ia fazer 3 encontros para poder falar sobre a literatura na Idade Antiga. São 12 livros que tem, que eu acho que são bons para serem vistos. Mas eu queria fazer assim, eu ia mergulhar vocês na Idade Antiga, na Antiguidade. E aí tinha dividido em 3 partes, porque eu achava assim, 2 dá. Seria você ver a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental. Matou o problema. Mas aí eu fiquei pensando assim, mas a Antiguidade nas Américas?
Aí comecei ainda a pensar um pouquinho, arrastando ali pelos maias, não sei o quê. Daqui a pouco eu comecei a pensar, eu digo, caramba, tudo bem, posso ir lá para os Incas, tudo bem. Os astecas, tudo bem. Mas daqui a pouco aquele selvagem brasileiro, que está lá no Paleolítico, sei lá que lugar que eles já estão, não tem nada aquele negócio, não é antiguidade, não, as antiguidades não são iguais. Aí eu comecei, sabe uma coisa? Das 12 literaturas, 12 livros que eu ia mencionar, eu digo assim, não vale a pena, porque não tem nenhuma das Américas. Então, até quando eu pensei assim, das orientais, eu digo assim, dos orientais, só vale a pena dois. Os indianos e os judeus, que deram origem a esse negócio todo. São esses dois que vão gerar livros, o Antigo Testamento, por exemplo. Lá do indiano, qual é que é? O Buda, o Evangelho do Buda. Agora, quando se vai para o Ocidente, realmente, aí a Grécia e Roma é forte. Agora, no Oriente, ficar falando em Fenícia, ficar falando em Babilônia, isso não interessa, cara. Eu botei tudo, quer dizer, depois quando eu botar o livro aí, vai ser disponível para todo mundo e com tudo. Quer dizer, a pessoa vê que se quiser ver, vê tudo, tá certo? Mas então eu estou preparando de modo que só faço só Ocidente e Oriente, e aí já entro pelo menos com o livro, o Antigo Testamento, que é o primeiro. Depois os outros 11, aí eu dou 3 meses depois, eu vou dando um de cada vez, vai, pronto, aí já foi a idade antiga, aí já vou entrar na Idade Média, entendeu? Aí pela literatura eu vou caminhando assim. Pelo cinema, que vai ser domingo, a gente já vai entrar. Nós fizemos foi do Pássaro Azul, que ele realmente eu colocaria no Belo. Porque tudo que eu fizer, vocês não percam isso. Tudo que eu fizer, eles estão obedecendo à estrutura da sistematização dos ensinamentos cristãos, que eu intitulei de Bíblia do século XXI. As áreas sempre serão essas. Deus, o mundo, o homem, Messias, religião, cultura, jorei, agricultura, belo, política, economia, ideologia, felicidade, cidade, não, saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade e paraíso. São essas 18 áreas. Amanhã, quando eu falar com vocês, esses livros, eles estão nessas áreas. Esses 12 livros estão em algumas dessas áreas. Não, o Antigo Testamento está na religião. Entendeu? Agora tem um livro até que você não sabe. Só quando você for estudar que você vai ver que está lá. Por exemplo, Ópera. É um livro chamado Ópera. Ele está onde? Acho que é melhor nem falar. Você vai pensar que está na música está onde? Está no homem, no belo, não sei o quê. Não está nada disso, não. É outra coisa. Tem esse nome, mas quem deu foi. Nem vou dizer se foi grego, se foi romano. Entendeu como é que é? Tudo bem? E aí, domingo, então, já é com a mente. Assim, que eu estava querendo falar isso. É que eu peguei o Pássaro Azul, está no belo. Mas aí eu comecei pela ordem agora. Deus, depois o mundo, não foi? Agora nós estamos entrando no homem, que é o mecanismo da mente. O mundo a gente viu, Shangri-La, né? E Deus, eu já até me esqueci, mas foi o que mesmo? Não me lembro mais. Eu estou me lembrando o que foi. Caramba, deu branco. Bom, até amanhã, tá bom? Felicidade para todos, obrigado pela presença.